assunto relações humanas, tá? A gente está desviando um pouco, né, do conteúdo, do lado do conteúdo, tá? Esse assunto aqui é um pouco mais completo. Vocês precisam fazer atividade depois lá no módulo, tá? Com o conteúdo que está lá, que a gente já leu na aula passada, vocês já vão conseguir fazer. E esse assunto que a gente vai ver hoje aqui, vai continuar vendo hoje aqui, ele vai aprofundar, tá bem? Recebi os trabalhos de vocês, tá? Eu não corrigi eles ainda, mas eu já estou pontuando quem está entregando e quem não está, tá bem? Então, falta bastante gente entregar ainda, tá? Eu estou acompanhando cada um, beleza? A gente vai iniciar hoje com o assunto relações humanas. A gente vai continuar, né? Eu havia falado com vocês o slide 1 e o 2 e havia iniciado o terceiro, tá? Eu vou começar de novo o terceiro porque a gente não começou quase nada nele, tá? Qualquer dúvida, Lucas, não entendi, por favor, manda mensagem, ativa o áudio aí, já conversa, já resolve, tá bem? Personalidade. Ressalto, né, com vocês aí, deixo isso bem claro, que relações humanas é um assunto que é particular, né? Então, assim, você pode ver o que nós estamos falando aqui, aplicar isso na sua casa, aplicar isso no trabalho, aplicar isso na escola. Então, é uma coisa muito genérica e fundamental, viu, pessoal? Então, assim, é um assunto que o MEC, né, junto com as organizações aí de ensino, visam, né, importantes para o curso de vocês, para o aperfeiçoamento pessoal de vocês, tá? Então, pois bem, os seres humanos foram criados iguais quanto à sua capacidade potencial. Por que, então, existem tantas diferenças individuais? Personalidade. Havendo no mundo uma hipotética igualdade de oportunidades, então deveríamos ser todos iguais, correto? Se a todos fossem dadas oportunidades musicais, então seria impossível que se destacassem Chopin, Mozart, entre outros. A única diferença entre Einstein e os demais teria sido simplesmente uma questão de oportunidade. Tá? Pessoal, esse assunto nós já vimos, tá? Só estou repassando aí, tá? Se assim fosse, a personalidade, a inteligência e a vocação seriam exclusivamente questões ambientais. Podemos considerar a totalidade do ser humano como uma mistura entre duas naturezas. Natureza biológica. Os genes herdados são possibilidades variáveis do desenvolvimento em contato com o meio, não certeza de desenvolvimento. A geneticista brasileira Maiana Zatz, da USP, descobriu que em suas pesquisas que o gene do otimismo, que pode nos fazer mais tolerantes com quem teima em ver apenas o lado negativo do mundo. Entre os brasileiros, 40% seriam portadores deste gene, contra os ingleses, com apenas 16%. Pode-se dever à nossa mistura de etnias e nacionalidades que compõem nossa população. Tá? Natureza existencial. Aqui temos elementos que transcendem a nossa condição animal. A pessoa ser único e individual, diferente de todos os outros de sua espécie, carrega uma essência biopsicossocial. É a organização dinâmica dos traços no interior do eu, formados a partir dos genes particulares que herdamos, das existências singulares que experimentamos e das percepções individuais que temos do mundo, capazes de tornar cada indivíduo único em sua maneira de ser, de sentir e de desempenhar seu papel social. Não podemos ser considerados como um produto exclusivo do nosso meio, à mercê nossa cultura a despidos de qualquer sentimento ou vontade própria. Tá? Não somos apenas uma combinação genética, senão seríamos inatingíveis por nossas vivências pessoais. Nem exclusivamente ambiente, nem exclusivamente herança. Somos uma combinação desses dois elementos em proporções completamente insuspeitadas,
A predisposição para o desenvolvimento de qualquer característica pessoal é influenciada pelas experiências pessoais, familiares e pelo ambiente. Elementos comuns são capazes de nos identificar como pertencentes a uma mesma espécie. Atributos diferenciais, capazes de nos tornar únicos entre tantos outros iguais. Tá? Nossa igualdade é apenas essencial, nunca funcional, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, a prática profissional, né? Então, aqui fala, né, que esse campo, atributos ou diferenciais, né, capazes de nos tornar únicos, né, entre outros tantos iguais. Então, é um diferencial que a pessoa adquire, né, no dia, na vida, na sua experiência laboral, na sua jornada de trabalho, e faz ele ter um dom, né, ou o próprio nome já diz ser um diferencial das demais pessoas que ali trabalham, muitas vezes a mesma função. Imagine um canteiro de rosas amarelas. Todos os indivíduos do canteiro têm características comuns a ponto de podermos identificá-los como rosas amarelas, porém, será impossível encontrar dois exemplares completamente iguais. Traços individuais: perfume, cor, pétalas e espinhos. Características individuais: mais ou menos perfume, tonalidade mais forte ou clara, quantidade de pétalas, mais ou menos a quantidade de espinhos. Nos seres humanos também encontramos características comuns como amor, ódio, angústia, ambição, paciência, calma, entre outras. Em cada um de nós, esses elementos se combinarão entre si de maneira única. Portanto, somos essencialmente iguais e funcionalmente diferentes. Tá, pessoal? Semelhanças essenciais. Apesar de toda a nossa evolução, de termos conseguido modificar ações e modo desde em poucos séculos, ainda mantemos atitudes e sentimentos do homem pré-histórico. Nosso desempenho mental sofreu grande evolução, porém nossa ideologia pouco evoluiu. Há 50 mil anos, o homem ia às lutas com armas caseiras. Hoje vão ao combate portanto, armas automáticas. E muitas vezes tem armas, né, pessoal? Muitas vezes, hoje com a tecnologia aí, hackers, hoje as guerras são virtuais, né? Países aí invadindo sistemas, invadindo governos, e aí hoje está mais evoluído ainda. Na pré-história, as pessoas cultuavam seus mortos, com a crença de que se transformavam em deuses. Hoje, nós consolamos com a ideia que após a morte vamos a Deus. A motivação, o sentimento e o objetivo para tais ações são os mesmos desde a pré-história. Essas semelhanças essenciais são formas típicas de comportamento característicos. Tá? São os instintos. Freud chamou-os de instintos básicos, instinto de preservação da vida individual, sob a forma de afastamento da dor ou busca de prazer, quanto à preservação da vida da espécie através da sexualidade, que é a reprodução. Temos ainda o instinto de morte, que, exteriorizado, conduz ao comportamento agressivo. É inútil tentarmos nos livrar totalmente dos instintos agressivos. Temos, assim, as chamadas tendências naturais. São as determinadas posturas diante da vida, que acompanham nossa espécie através de gerações. Essas tendências estarão sempre nos acompanhando, apesar de se manifestarem de maneira domesticada e aculturada pela evolução dos tempos e impulsos primitivos. A busca do prazer, ou seja, a prática dos instintos em atender nossos anseios pessoais, estarão sempre presentes em nós, porém, sempre em concordância com determinadas circunstâncias socioculturais. Deve haver um relacionamento harmônico entre o peso dos nossos instintos, as possibilidades do eu e as exigências do ambiente. Deixa eu ver se tem mensagem de vocês. Não. Vamos lá. Quando a miséria entra pela porta da frente, a virtude sai pela janela.
O instinto entra em ação quando sentimos uma ameaça à nossa sobrevivência, seja real ou seja através da perspectiva de dor e de sofrimento. As situações emergenciais podem e são capazes de colocar em prática ações mais primitivas, desprovidas de ética. As tendências naturais, ou seja, os instintos, sempre aparecem idênticos entre indivíduos de uma mesma espécie, porém, somente quando funcionam instintivamente. Porém, o nosso aparelho psíquico tem a função de transformar essa tendência instintiva de acordo com as imposições da sua cultura e de suas emoções, ou manifestações delas. Por isso, a manifestação instintiva é peculiar em cada pessoa. Essa diferenciação se dá pelas características da nossa personalidade. Diferenças funcionais. Temos características peculiares e próprias com as quais nos relacionaremos com o mundo. Traços pessoais. Arranjos pessoais genéticos que, interagindo entre si com diferentes intensidades em cada um de nós, resultam numa característica psíquica individual que nos diferencia de qualquer outro ser humano. Tá? Existe uma quantidade de traços genéticos herdados, porém somente parte deles nos manifestará em nós? Por quê, né? Disposição pessoal. A maneira singular que cada um vai interagir e reagir com o mundo, tá? É a manifestação na pessoa da combinação de traços que se manifestam em sua personalidade e que só é possível nele próprio individualidade digital psíquica. Maneira de lidar com a vida, com o mundo e com suas próprias emoções. Traços de personalidade. Como você define a sua, né? Então fica para vocês aí pensarem, não é nenhuma atividade, tá? E qual é a personalidade de vocês, tá? Reconhecemos a nossa personalidade a partir de um ou mais traços marcantes. Traço predominante. Exemplos. Extrovertidos, sensitivos, pensativos, intuitivos, sentimentais, explosivos, melancólicos, obsessivos, né? Então, cada um conhece um pouco de si aí e conhece um parceiro, um amigo, um parente que sabe, nossa, que cara é negativo, hein? Nossa, que cara é sempre pensativo, né? Positivo, cara para frente, o cara pensa muito. São os traços da personalidade. Todos nós apresentaremos traços em maior ou menor grau, que existem todos da nossa espécie. É a maneira e intensidade com que eles se apresentam que caracteriza a nossa personalidade ou maneira de ser. A combinação de traços é infinita, o que promove a grande variedade de maneiras de ser. Individualidade. Traços, inclinação inata, submetida à influência, agravante ou atenuante do meio. Papéis sociais e personalidade. Todos nós esforçamos para desempenhar o papel que socialmente nos foi atribuído. Temos expectativas em relação às pessoas que nos relacionamos. Por exemplo, um padre, pai de família, um médico, estudante, esposa, o chefe, tá? O encarregado, tá? Então, apresentação social, persona, a palavra de origem grega, que significa máscara, ou seja, caracteriza a maneira pela qual a pessoa vai se apresentar no palco social. Fenótipo, estado atual no qual se encontra a pessoa, aqui e agora. Realidade temporal, somatória de tudo que trouxe para a vida com tudo que a vida lhe deu. Tá? Genótipo, patrimônio genético e ambiente onde nós vivemos. Delinquência, tá? Não vai ficar para vocês isso. Se esse fato somente fosse explicado pelo genótipo, a proporção de delinquentes seria muito maior. Porque algumas pessoas não sucumbem à prática delinquente, mesmo estando expostas aos mesmos fatores que outros.
A personalidade pode mudar? Não que a pessoa não possa mudar, se transformar, e é possível até fazê-lo radicalmente, mas continuará a ter o mesmo tipo de personalidade com que nasceu. Os comportamentos da pessoa podem mudar a qualquer momento, mas as tendências básicas se manterão imutáveis. Constituição da personalidade para psicanálise de Freud. Tá? Composta de 3 grandes sistemas, id, ego e superego. Tá? Estrutura de personalidade original, inata, básica, morada dos instintos. Tá? O ego consiste da realidade externa, tem o papel de garantir a saúde, segurança e sanidade da personalidade. O superego depósito dos códigos morais, modelos de condutas e valores. Funções psíquicas. Jung identificou 4 funções psicológicas, tá? Que chamou de fundamentais: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Cada uma dessas funções pode ser experienciada tanto de maneira introvertida quanto extrovertida em nós. Qual é o seu tipo? Pensamento está relacionado com a verdade, com julgamentos derivados de critérios impessoais, lógicos e objetivos. As pessoas nas quais predomina a função do pensamento são chamadas de reflexivas. Esses tipos reflexivos são grandes planejadores e tendem a se agarrar a seus planos e teorias, ainda que sejam confrontados com contraditória evidência. Sentimento. Tipos sentimentais são orientados para o aspecto emocional da experiência. Eles preferem emoções fortes e intensas, ainda que negativas, a experiências apáticas e mornas. A consistência e os princípios abstratos são altamente valorizados pela pessoa sentimental. Para ela, tomar decisões deve estar de acordo com julgamentos de valores próprios, como, por exemplo, valores de bem ou de mal, do certo ou do errado, do agrado ou do desagrado, ao invés de julgar em termos de lógica ou eficiência, como faz o reflexivo. Sensação. Jung classifica a sensação e a intuição juntas como as formas de aprender informações. Diferentemente das formas de tomar decisões, a sensação se refere ao enfoque na experiência direta, na percepção de detalhes, de fatos concretos. A sensação reporta-se àquilo que uma pessoa pode ver, tocar, cheirar. É a experiência concreta e tem sempre prioridade sobre a discussão ou análise da experiência. Os tipos sensitivos tendem a responder à situação vivencial imediata e lidam eficientemente com todos os tipos de crises emergenciais. Em geral, eles estão sempre prontos para o momento atual, adaptam-se facilmente às emergências do cotidiano, trabalham melhor com instrumentos, aparelhos, veículos e utensílios do que qualquer um dos outros tipos. É uma forma de processar informações em termos de experiência passada, objetivos futuros e processos inconscientes. As implicações da experiência, o que poderia acontecer, o que é possível, são mais importantes para os intuitivos do que a experiência real por si mesma. Pessoas fortemente intuitivas dão significado às suas percepções com tamanha rapidez e, via de regra, não conseguem separar suas interpretações conscientes dos dados sensoriais brutos obtidos. Os intuitivos processam informação muito depressa e relacionam de forma automática a experiência passada com as informações relevantes da experiência imediata. O que nós temos de mais humano é a personalidade. Tendências da personalidade. Etnocentrismo.
prioriza as diversas culturas na formação da personalidade. E o egocentrismo prioriza os atributos pessoais. Etnocentrismo. Nascemos em uma cultura pré-existente. Vivemos acreditando que as coisas são assim porque são assim. Inconsciente social. Força valorativa que dá valor à realidade, bastante poderosa. Os traços da personalidade seriam influências culturais. Exemplo: japoneses têm dificuldades de externar sentimentos e isso deve à cultura, não a um traço de personalidade ou um gene específico. Eurocentrismo. Nossa personalidade seria caracterizada pela constituição genética, estrutura psiconeurológica e experiências pessoais vividas. O centro de formação da personalidade é a própria pessoa. São características constituintes, são peculiaridades, pessimismo, empreendedorismo, introversão e extroversão, tá? Maravilha, pessoal. Bom, esse material que eu vou passar para vocês depois, apenas para complemento aí de estudo. Sociedade e organizações. Pessoal, qualquer dúvida que vocês forem ter aí também, deixa eu olhar o chat aqui nosso, porque eu sempre deixo minimizado, porque vocês não consigam visualizar o conteúdo da leitura. Se não tem, por favor, vocês me avisam, tá? Sociedade e organizações. Sociedade é o agrupamento de indivíduos entre os quais se estabelecem relações econômicas, políticas e culturais. Numa sociedade existe a unidade de língua e cultura e seus membros obedecem às leis, costumes e tradições comuns, unidos por objetivos que interessam ao conjunto ou às classes que nele predominam. Há um contexto de relações humanas. Ocorre a interdependência entre todos e cada um de seus componentes. A sociedade existe tanto pelo caráter unitário das funções de cada membro desempenha, como também pela interiorização das normas de comportamento de valores culturais específicos de cada sociedade. Comunidade é a sociedade geograficamente localizada, de estrutura definida, cujos membros têm um modo de vida em comum. Pode se constituir devido à localização geograficamente reduzida, povoado, bairro, favela, entre outros. A associação é um agrupamento organizado de pessoas que visam objetivos comuns. Modelos de associação: partidos políticos, sindicatos, associação de moradores, bom, aí vai, né? Outros modelos. Tem a finalidade de defender interesses específicos de determinadas classes sociais e de categorias profissionais, tá? Organizações. Organizações instrumentais são criadas com um fim específico, tá? De otimizar meios para cumprir uma tarefa ou realizar objetivos. Empresas necessitam de alguém que faça com que seu objetivo seja cumprido, gerente ou diretor. Organizações institucionalizadas, sistemas organizacionais que encarnam padrões sociais relevantes para a sociedade, hospitais, universidades, órgãos públicos. Organização social, conjunto de diferentes maneiras de coadaptação e coordenação das atividades individuais e sociais. Seu princípio básico
é o da coordenação social, harmonia social, que equivale ao papel que cada um de nós exerce. Pertencemos a uma classe social, status social, exercemos um papel e, por meio desses status, interagimos entre nós. Vivemos numa estrutura social. Instituições. Organizações que incorporam normas e valores considerados valiosos para os seus membros e para a sociedade. São produtos de necessidade de pressões sociais, tá? Preocupadas não apenas com o lucro ou resultados, mas principalmente com a sobrevivência e a continuidade, e se manter ali no mercado. Guiadas, tá? Pelo senso de missão e tem a função de fazer manutenção da organização social. As forças e pressões sociais é que distorcem o comportamento das pessoas. Procuram ser duradouras e evitam a extinção. Há uma fusão entre interesses individuais com os objetivos institucionais. Protegem as pessoas, mas tolhem a sua mobilidade além dos limites previstos. Despersonalizam, manipulam e dirigem o comportamento de seus membros. Instituições sociais. Meio para a satisfação das necessidades da sociedade. Conjunto de regras e procedimentos padronizados, reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade. Principais instituições sociais. Família. Primeiro grupo social a que pertencemos. É um tipo de agrupamento social cuja estrutura varia no tempo e no espaço. Essa variação pode ser quanto ao número de casamentos, quanto à forma, relações de parentesco, relação sexual e dos componentes básicos da sociedade. Religião. Todas as sociedades conhecem alguma forma de religião. A religião é um fato social universal. Não resta dúvida de que é uma das instituições mais importantes para a organização social, pelo seu conteúdo moral. A religião inclui crença ao sobrenatural, ritos e cerimônias. É inegável a tendência moderna de dar mais ênfase aos valores sociais do que religiosos. Prova disso é o surgimento de outras doutrinas, além das mais conhecidas como o catolicismo, por exemplo. Econômica. As atividades econômicas são institucionalizadas à medida que são explicadas por crenças, valores e reguladas por normas. Nas sociedades modernas, a instituição econômica apresenta um grau de importância bem mais elevado que nas sociedades tribais. Resultado, o desenvolvimento tecnológico visando uma divisão mais diversificada do trabalho social. Política. São instituições políticas fundamentais à autoridade, governo e Estado. Com os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, partidos políticos e as constituições, classificamos também os sistemas políticos como anarquismo, ditadura, democracia, tá? E aí vai. Beleza, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Educação. Constitui uma instituição universal pelo fato de que em todas as sociedades é necessário garantir a estrutura educacional como processo de transmissão de conhecimentos e valores presentes na sociedade. Recreação. Em todas as sociedades, existem modos culturalmente estabelecidos para o alívio das tensões acumuladas nos indivíduos em decorrência das frustrações geradas pelas restrições da vida social. Todas as sociedades possuem instituições recreativas, como no Brasil, carnaval e futebol. Exemplos, né? Para você pode ser uma recreação, você está na igreja, exemplo. Pode ser um momento de lazer, né? Você está indo lá. Enfim, tá? Bom, passando aqui, tá, pessoal? Já falamos ali no exemplo anterior. Evolução da sociedade. Tipo mais primitivo de organização social. Comunidade tribal
viviam juntos e buscando garantir a sobrevivência de todos. Buscavam alimentos e instalavam-se provisoriamente em cavernas e acampamentos. Quando as reservas naturais se esgotavam, eram obrigados a começar nova busca por sobrevivência. A descoberta do fogo fez uma revolução tecnológica na sociedade. Permitiu a construção e aperfeiçoamento de armas para a caça, junto com a extração de alimentos vegetais. Domesticação de animais para o auxílio no trabalho, como transporte, caça e cultivo. Locais geográficos permanentes. Agrupamentos por laços de parentescos. A permanência nos locais limitou as fontes alimentares, caça, pesca, frutas e raízes. Surgiu a atividade agrícola. Surgiram os primeiros proprietários de terra, dominadores da economia tribal. Surgiram as técnicas de utilização do metal. A concentração da riqueza passa a estar nas mãos de alguns. O trabalho aumentou. Aumento das diversas de troca entre os grupos que deu origem ao comércio. A igualdade econômica deixou de existir aos poucos para dar lugar ao regime de propriedade privada. Surgiu a sociedade escravista, quando as terras passaram a ser posse de pessoas. Passa-se a produzir não somente o necessário para a subsistência, mas o excedente para ser apropriado por terceiros, o comércio. Acúmulo de riquezas com a utilização de mão de obra escrava e mais barata. O trabalho escravo declinou. O progresso de técnicas produtivas e a necessidade de maior produtividade puseram uma revolução nas relações de produção, o trabalho livre, com retribuição proporcional ao esforço despendido. Sistema feudal. Sistema feudal. Nobreza, comerciantes, artesãos e servos, descendentes dos antigos escravos. A divisão de classes sociais fica mais evidente, com a hierarquia social. Surgiu a sociedade burguesa, com a decadência econômica da nobreza e a acumulação de riquezas pelos comerciantes, beneficiados pelas descobertas marítimas e a ampliação das atividades mercantis e industriais. Revolução industrial, novo modelo de produção, trabalho humano como bem econômico, surgimento de fábricas, trabalho assalariado. Liberdade de comércio e expansão das regiões onde os produtos eram comercializados. Surgimento da sociedade urbana, centralizada, com papéis cada vez mais definidos pelas classes sociais que iam surgindo. Características da sociedade tecnológica moderna. Hoje, não vivemos mais em um meio natural, e sim em um ambiente repleto de tecnologias. Colocamos entre nós uma rede de máquinas e técnicas apuradas. Temos uma expansão de recursos técnicos, o que faz a sociedade atual ser muito mais complexa do que a sociedade tradicional. Fatores que contribuíram para essa profunda transformação. Tecnologia. Avançado sistema monetário e creditício. Crescente divisão do trabalho e a migração em massa de mão de obra primária. Caça, pesca, agricultura e mineração. Para os setores secundários, indústria e terciário, comércio, transportes, profissionais liberais, entre outros. Hoje, multiplicação artificial das necessidades de consumo, sociedade de consumo, desdobramento dos papéis sociais atribuídos a uma única pessoa, pai de família, marido, ex-marido, empregado de uma fábrica, membro de um clube, tesoureiro da associação de moradores de seu bairro, pastor da igreja, entre outros. Você acha que os riscos de conflito entre os papéis empenhados estão aumentados? Extrema divisão do trabalho. As profissões estão cada vez mais especializadas. Há uma limitação do profissional? Vocês tiveram uma dúvida
responda essas perguntas, por favor, pessoal. Tá? Vocês deixam aí no chat, já conversa. Competitividade no mercado de trabalho tem aumentado consideravelmente. Concentração demográfica é basicamente urbana. Desigualdade na distribuição de renda e profunda divisão nas classes sociais. Estamos nos tornando indivíduos isolados, o que leva à proliferação de grupos que defendem nossos interesses, como sindicatos, associações, profissionais, associações de bairro. Nossa ação individual na sociedade estaria perdendo força? A mentalidade dominante da sociedade tecnológica difere daquela que predomina na sociedade tradicional. A força da tradição é substituída pela racionalidade e a valorização da instrução. Tá? Faça isso e não questione. A mentalidade tecnológica prefere a mudança, o progresso, a permanência dos costumes e valores, a uma profunda transformação da ética e da moral tradicionais, minando crenças religiosas. Tá? Secularização pode ser entendida em um sentido literal, como um processo pelo qual a religião deixa de ser o aspecto cultural agregador, transferindo para uma das outras atividades desta mesma sociedade este fator coercitivo e identificador. Tá? A religião perde sua influência sobre as diversas esferas da sociedade. Podemos estender esse processo a outras instituições, que também estão perdendo seu valor, família e escola. Resumo da sociedade atual. Quebra de modelos e paradigmas. Os valores já não possuem mais a mesma rigidez. O professor hoje é vendido, né, na sala de aula. Isso é um mero exemplo, né, pessoal? Tá? Hoje, exemplo de quebras, né, dos antigos paradigmas, né? Bom, você sabe até melhor que eu aí, sobre o próprio crescimento da criança, né, como era antigamente, como que é hoje, como que a criança se comporta nos dias de hoje. Antigamente, há uns 20 anos atrás, aí, uma criança não tinha celular com 10 anos, né? A criança não sabia nem o que era isso. Hoje, uma criança até mesmo já tem um tablet, já tem um videogame, enfim, né? Não é isso que a gente está querendo julgar aqui, apenas que é um assunto que a gente está tratando. Estamos caminhando rapidamente rumo à individualidade. Quais as consequências que podemos ter? E aí, pessoal, hoje nós temos uma sociedade. Vivemos em uma sociedade. Nós sabemos que nós, seres humanos, estamos cada vez mais individuais, tá? Seja no processo de comunicação, seja no processo de vivência, enfim. O que vocês me dizem sobre essa pergunta aí? Quais são as consequências do ser humano estar caminhando para a individualidade? Quais são as consequências? Sabem? Alguém quer arriscar um palpite aí? Ninguém? Bom, com esses comentem aí, tá, pessoal? Essa pergunta é interessante aí, tá? Essa individualidade não tem a ver com egoísmo ou individualismo. Processo de amadurecimento humano no qual a pessoa desenvolve-se, tornando-se capaz de ter responsabilidade por si e de construir sua vida a partir de si mesma, com menos necessidade de relações interpessoais. Quais consequências podemos observar neste processo? Valores, falta de valores. Valores, normas sociais, informais e amplamente aceitas que orientam o comportamento individual. Perda de valores. Falta de previsibilidade do comportamento individual somada a comportamentos que agridem o outro de alguma forma, hoje, amanhã ou a longo prazo. Exemplos temos, podemos dar sobre a falta de valores, tá? Também não vou deixar para vocês, tá, pessoal? Enfim, tá aí, ó. Falta de respeito,
agressão por motivos ínfimos, né? Valorizar o dinheiro em detrimento ao ser humano, entre outros. Na sociedade pré-moderna, a família era planejada e montada através de casamentos arranjados num contexto repleto de valores morais e muitas vezes econômicos. Então, o pai, né, da moça escolhia, né, o marido, uma pessoa, né, muitas vezes aí bem de vida, uma certa herança, tá, de família boa, tá? Casamento entre mesmos membros da mesma classe social. Então, não se via, né, na sociedade pré-moderna aí os casamentos. Aí era muito raro você ver uma moça da sociedade, da alta sociedade, casar com um rapaz pobre, tá? Então, o casamento entre membros da mesma classe social garantia o correto funcionamento da sociedade, tá? Então, hoje, a educação é de responsabilidade de instituições escolares. E a justiça é que fica encarregada do que é certo ou errado. Isso nos garantiu o direito ao casamento por amor, né? Desculpa, né? Isso nos garantiu o direito ao casamento por amor, tá? Então, outro exemplo aí. Não existem mais normas únicas capazes de orientar nosso comportamento nas diferentes situações do dia a dia. Sensação de para onde eu corro agora. Essa evolução não é reversível, mas levemos em consideração os pontos positivos dessa evolução. O dinheiro, né, crédito, facilitou a vida. Antigamente, só tinha carro, né, o cara que era rico. Telefone, então, há 20 anos, há 25, 30 anos atrás, só tinha telefone que tinha muito dinheiro, né? A liberdade religiosa é melhor do que a igreja como instituição política única, tá? Então, aí, pessoal, é um assunto que gera muito questionamento, né? Então, caso alguém queira conversar depois sobre isso, também eu fico aí para isso, tá? A democracia é melhor do que a política nuclear. Ou seja, professor, eu peguei esse tempo de ficha no telefone aí, ó. Não entendi. Quando eu era pequeno, eu peguei esse tempo aí de ficha no telefone, fazia fila para poder fazer uma ligação no orelhão. Então, eu também vivenciei um pouco disso aí. Então, a gente observa que isso é a realidade nossa, entendeu? Antigamente não tinha assim, uma pessoa com celular. Hoje é muito fácil. Uma pessoa pode ter um celular no bolso, liga para quem quer, fala com quem quer, enfim, né? Você sabe até melhor que eu a respeito disso aí. Quanto à justiça, não interferir, traçando e executando corretamente a diferença entre legal e ilegal, continuaremos a ver cada vez mais assassinatos por relógios. Olha essa frase, pessoal, né? Uma coisa bem interessante. Olha essa frase como é pesada. Enquanto a justiça não interferir, traçando e executando corretamente a diferença entre o que é certo e o que é errado, continuaremos a ver cada vez mais assassinatos por relógios. Então, essa frase, ela quer dizer o quê? Que se você sai com o relógio na rua, dependendo do horário, dependendo de onde você estiver, você pode acabar perdendo a vida por um relógio. Tá? Isso é mentira? Não, essa é a realidade em muitos locais, né? A gente precisa ir longe para ver isso aí, né, pessoal? Pessoal, deixa eu ver só as mensagens aqui de vocês que eu não estou conseguindo, eu não consigo ficar aberto com vocês aí e ler. Então, eu estou lendo agora as mensagens que vocês deixaram para mim aqui. João, o computador está dando problema. A Bruna, né? As nossas evoluções foram graças à divisão de conhecimentos e apoio mútuo. Sim, computador com problema. Conforme caminhamos para o individualismo, iremos limitar esse desenvolvimento, além de contribuir para os problemas psicológicos e emocionais devido ao isolamento. Boa! Bom, Bruno, isso que você disse aqui é uma coisa de fato que nós estamos aí, o quê? Vivenciando, né? Lamento social que nós estamos passando aí. Oi, pode falar.
Até o Eduardo e a gente conversa bastante aqui em casa, é o exemplo do continente asiático, né? O Japão, eles têm um contato assim muito limitado entre os indivíduos da sociedade. Agora os outros países ali daquela região estão caminhando para o mesmo rumo, né? Então é uma coisa até para a gente começar a refletir um pouco. A gente fala que o brasileiro é muito Sim, intrometido na vida dos outros, né? Mas é que a gente é caloroso, a gente conversa, a gente brinca. E lá sim, não pode nem relar um no outro. Cumprimentar de longe é um sim. aceno. Sim, bacana. Esse compartilhamento aí dessa informação, desse conhecimento que você tem conosco é muito importante, Bruna. Esse é fato porque o brasileiro, como você mesmo disse, ele é muito caloroso, né? Então, você vê você vai vender um cliente, você vai fazer uma venda, aquela intuição de apertar a mão da pessoa, né? Ela existe, o brasileiro fica bem assim, nossa, aperta, não aperta a mão, né? Então, isso aí é uma coisa, um fato que já ocorre em alguns países, né? É que nosso país é um país muito caloroso, o brasileiro, ele se ama demais, né? Então, por isso ele acaba, como se diz assim, ele é muito próximo, é como você mesmo disse, ele é intrometido. Muito bom, o posicionamento é muito bom. Tá? Então, como eu estava falando, a gente está vendo aí os problemas psicológicos que nós estamos enfrentando aí devido ao isolamento, né? Eu não sei vocês, mas eu também, assim, eu particularmente não parei de trabalhar. Estou trabalhando, mas eu tenho clientes, eu conheço pessoas que não estão saindo de casa nem para ir no mercado. Tá? Tem pessoas que eu conheço que fazem compra pela internet e o mercado vem e traz. Tá? Bom, enfim, a gente não pode subestimar o vírus aí, mas a gente está falando de um assunto que é decorrente da nossa situação atual, né? Que o país vem tendo, ou melhor, o mundo vem passando, né? Pessoas aí adoecendo, ficando tristes, né? Por não poder sair, por não poder gastar, por não poder, né? Tem gente que é feliz gastando, né? Quem me dera um dia ser feliz gastando. Mas tem gente que está desesperado aí, não podendo ver as pessoas, não podendo encontrar os amigos, sair. Isso é uma coisa que nós estamos vivenciando aí, um problema psicológico, né, devido ao isolamento, tá? Que é o que a nossa sociedade está arrumando cada vez mais, né? Como outros países, como o exemplo aí, os países asiáticos. O Douglas comentou aqui que a individualidade às vezes atrapalha por a pessoa achar que não depende do outro. Sim, né? Nós aí somos seres humanos, né? Então, seu posicionamento com certeza faz parte de toda a íntegra aí, viu, Douglas? Bom, caminhando. Ou seja, o predomínio do lado negativo da transformação dos valores, literalmente a perda destes.